que é mais diferente, assim, de São Paulo para o México? O que você sentiu mais, além, óbvio, das coisas que você já falou, né, da língua e tudo mais, mas qual foi o maior choque? O tempo? O tempo daqui é maravilhoso, mas eu vou te falar uma coisa que para mim aqui é muito interessante, e meu marido me falava e eu não acreditava muito. Uhum. A questão da linguagem aqui, não importa a classe social, todos usam o espanhol gramaticalmente correto. Eu acho isso muito maravilhoso, enquanto que isso me chocou, sabe? Porque aqui no Brasil a gente fala, eu preciso comprar 2 pão, essas coisas. Eu não percebia tanto quando eu estava no Brasil, mas quando eu cheguei aqui e eu queria falar 2 pão, não funciona. Não funciona, então você tinha que falar, você tem que usar a gramática correta, não importa a classe social, não importa se é empregada doméstica, se é uma pessoa que trabalha em área de finanças, em banco, o professor, todos usam o mesmo grau de linguagem gramatical, que eu acho muito interessante. Muito, muito interessante. Isso não é uma coisa que me chocou, mas que me impressionou positivamente. Sim. Sim, a outra coisa também que eu acho super interessante é a história do México. Aqui também, independente da classe social, todos eles sabem falar sobre a sua história, de onde eles vieram, os povos. Outra coisa muito interessante daqui que eu acho maravilhoso, eventualmente a gente chama pessoas para trabalhar em casa, diaristas, assim. Algumas delas não falam espanhol, falam idiomas indígenas, falam náhuatl. Então, às vezes, é até difícil de se comunicar com essas pessoas, porque aqui se mantém muito essa cultura enraizada dos povos indígenas. A cultura deles é muito forte, é muito interessante, sabe? Então, tudo isso nunca foi um choque, mas sempre foi que coisa maravilhosa como eles falam da história deles. Como a gente não fala quando o português chegou no Brasil, a gente se sente um pouco agredido até às vezes, né? Sim. E aqui os espanhóis não chegaram diferente dos portugueses no Brasil. Então, mas eles têm orgulho mesmo antes do período pré-hispânico, quanto pós-pré-hispânico, eles têm orgulho de toda a história. E a Cidade do México é muito linda. Então, tudo isso é muito positivo para mim, ainda mais sendo arquiteta, essa questão da arquitetura, e é muito maravilhoso você ver uma pessoa com poucos estudos falando sobre arquitetura, porque eles sabem falar das coisas boas deles, e isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu fico emocionada de poder ver quão lindo é eles falando da cultura, da história, dos povos deles, das comidas.